sou uma pessoa que não gosto de matemática por conta da dificuldade que eu tinha no colégio, e era incentivada a ficar boa, e isso só foi piorando. Tanto que eu costumo dizer que se eu tiver que escolher entre os meus filhos frequentarem um colégio particular e fazer Kumon de português e de matemática, eu prefiro que eles façam Kumon de português e matemática, para não deixar traumas, para justamente nas competências básicas, digamos assim, né, que é ter um bom vocabulário, uma boa escrita, um bom textual, né, quem sabe ser um copywriter no futuro, e também para que a limitação em matemática, como é o meu caso, não faça com que a pessoa tome escolhas baseadas nisso. Um exemplo, eu até achava legal a faculdade de engenharia, mas eu não sou boa de exatas, como eu seria uma engenheira que não é boa de exatas, né? Então, essa inabilidade, ou quando ela é desenvolvida de uma maneira incorreta, como muitas vezes o ensino tradicional faz conosco, ela nos limita lá na frente a ter sucesso onde nós somos verdadeiramente bons, né? Onde nós poderíamos escalar o nosso negócio, tá aqui a Cris, né? Eu sei que uma das dores dela é justamente isso, ela gostaria de ficar só ali ou dando aula ou atendendo, mas todo o bastidor de formar turma, de fazer essa gestão de uma turma dos cursos dela é o mais desafiador. Então, quando a gente pensa em talento, nós começamos a montar melhor esse quebra-cabeça e a pensar, escolher onde eu coloco energia e onde eu tiro energia. Ou onde eu coloco energia por um determinado tempo para que eu possa fazer um caixa, por exemplo, e poder fazer outras coisas onde o meu talento é mais interessante, onde ele vai virar mais dinheiro, onde ele vai virar mais posicionamento, onde ele vai virar mais resultado, de fato. Pode compartilhar, Rafa, né? Inclusive, Rafael será um dos nossos professores no método DEP dessa edição. Se você quiser contribuir, Rafa, será muitíssimo bem-vindo. Pode abrir o microfone, se você puder, é claro, né? Eu não sei se você está disponível. Não, eu só fiquei um pouquinho aqui, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Mas é bem o que você falou, Thaís. Eu tenho uma história que é bem forte sobre isso que você está falando aqui agora, que eu acabei. Eu também tenho muita dificuldade com matemática. E eu aprendi na raça mesmo. E eu tive um problema que é o seguinte, que no ensino fundamental, quando eu estava estudando, eu estudava colégio tradicional, colégio de freira. E daí, tipo, pô, tinha que fazer as matérias lá, né, de matemática, tudo. E, cara, não ia, não ia. Até que eles falaram assim, pô, esse menino tem um negócio esquisito aí. Colocaram numa classe especial lá. E nessa época foi muito difícil pra mim. Mas foi quando eu entendi que eu tava na terceira série, pequenininho, criança ainda, né? Aí eu entendi que eu tinha que me enquadrar. Às vezes a gente acha que a gente tem que saber porque tá na linha, né, da média do pessoal, que todo mundo tem que saber aquilo. Só que algumas crianças têm uma capacidades diferentes. Perfeito? Mas a escola tradicional, ela foi feita para média, né? Para Então rotular mesmo, né? mas os extraordinários que pensam fora da caixinha tem que estar junto com os extraordinários que pensam fora da casinha. E é legal trazer essa consciência para os pais. E uma coisa que eu aprendi assim, não me bato muito com matemática até hoje. Fiz um curso de engenharia, fui engenheiro um tempo, mas depois com o tempo você vai vendo que a gente tem que ser o que a gente é de verdade, Exato. né? E quando a gente vê que a gente tem que ser só um comunicador, é um cara que tem ideia disruptiva, é um cara que é aglutinador, é um cara que gosta de fazer diferente, e a gente tem que Perfeito. aceitar e entender que nossos talentos não são os rótulos que colocam na gente, né? Perfeito. Então, exatamente o que você falou isso aí, eu pensei, puxa, hein, tá aí mais uma. Exato, Tá aí mais uma. Hein, exato. tá aí mais uma. Exato, eu nunca fui boa em matemática. Eu tenho uma história parecida também. Eu fazia, na época não tinha fiscal na sala, eu fazia a prova do pessoal de inglês e o pessoal fazia a prova de física para mim. Então, eu fazia minha prova de inglês rapidinho, soltava o gabarito, papelzinho mesmo para a galera. Esse gabarito rodava a sala inteira. Só que a condição era que alguém me salvaria na prova de física. Então, teve de Uhum. tudo. Teve trocar prova, teve receber gabarito, teve, assim, de um tudo. E é isso, né? Infelizmente, quando você trata os diferentes como iguais,
esses diferentes vão tentar burlar o sistema, né? Não é a coisa mais bonita do mundo colar, trocar prova e tudo mais, mas era o que tinha para hoje, né? Eu não ia ficar ali presa por conta de um negócio que não fazia sentido para mim. Até, né, para quem gosta de ler, uma dica de literatura, esse livro aqui eu gosto bastante, é O Seja Singular, o pai da Gisele Bündchen e o Jacob Petrie. E tem o Jacob, ele conta vários recortes da carreira da Gisele Bündchen justamente por conta disso. Né? Se vocês forem assistir entrevistas da Gisele Bündchen, em diversas ela fala que, na verdade, ela não é só boa modelo, mas ela se dedica, ela gosta tanto daquilo que ela aprendeu sobre iluminação, ela aprendeu sobre ângulo de fotografia, ela sabia que o nariz dela não favorecia tanto ela, então ela por muitas vezes, ela dirigia o fotógrafo para os ângulos que favoreciam ela. Então, o nosso bate-papo hoje aqui é para nós falarmos exatamente sobre isso. Será que você está agindo como a Gisele Bündchen no seu nicho? Colocando luz sobre o que você é bom, dirigindo onde você não é tão bom e pedindo ajuda, e delegando o que dá para ser delegado. Hoje o Rafa fez alguns stories justamente falando sobre os chapéus, né? Enquanto você está ali sozinho, o livro, né, o mito do empreendedor, mas enquanto você está ali sozinho, você vai ter que vestir os chapéus. Geralmente, quando é uma coisa que você gosta menos, a parte burocrática, você talvez tenha que tirar um dia inteiro. Eu, quando comecei, que me batia muito ainda com as burocracias, quando eu precisava revisar alguma coisa, era contrato, sempre que possível, né? Meu irmão é advogado, então pedia, Dario, dá uma olhada nisso aqui, que é mandarim para mim. Então tenha, ainda que você não possa pagar, mas tenha pessoas de confiança, e quando não puder, reserve um bloco de tempo mais longo. Ah, o meu contador me ligou e eu não estou entendendo nada. Tá bom, reserva um tempo para entender o que ele está falando, escreva perguntas, vá um dia já preparada, né? Falou assim, ó, seu fulano, pro contador, eu fiz essa pergunta. Você pode me explicar o que que é isso aqui? Ou tem um contador parceiro como o meu que só fala assim, vixe, não entendi o que é para pagar? Do que exatamente eu estou pagando? É isso aí mesmo. Então, entenda qual é o teu jogo, entenda onde de fato você é bom e se dedique a jogar cada vez mais o seu jogo, né? Coloque as suas regras de jogo. Então, eu vou bater um É, papo aqui. Pode falar, Rafa. né, que você comentando essa questão aí, né? Eu falei realmente dos chapéus, porque hoje foi um dia que eu tirei, hoje na parte da manhã, para direcionar o pessoal com os projetos, que a gente pegou alguns projetos a mais aqui na agência. Aí eu conversando com eles, eu vi que o pessoal tava assim, eles não estavam entendendo. Aí Exato. eu falei, gente, eu preciso desenrolar esse negócio. Eu falei pra eles assim, não esquenta a cabeça, meus queridos. Deixa comigo, eu vou botar uma capa. Daí minha esposa, você não pode botar a capa de herói, não sei o quê. Eu vou botar uma capa. Comprei um monte de energético, tá aqui na mesa. Eu falei, ó, não saio da empresa. É legal ter essa dinâmica também. Eu faço isso. Hoje eu não saio aqui da empresa enquanto todos os projetos estiverem lançados no sistema para execução de tarefa. E hoje eu vou passar, vou embora acho que de madrugada, mas eu vou entregar esse negócio. Então, determinar, colocar metas e objetivos claros e Perfeito. defender aquilo como se fosse a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Aí você consegue entregar a pessoa e fala: Uau, quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Ah, foi 4 horas. Mas foi quatro Exato. horas internado na madrugada. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade em alguns pontos, mas tem que entender também se a gente quer fazer acontecer, se esse desejo de criar algo, desejo de fazer diferente na tua vida, desejo de conseguir impactar de forma diferente a vida dos outros, não tem que ter desculpinha. Tem que chegar e meter o louco e fazer. Eu defendo muito isso daí e muito de encontro você está falando, hein? Parabéns. Sim, é o hiperfoco, né? Só que você só consegue dar hiperfoco se o teu objetivo, ainda que a tarefa seja chata pra caramba, mas o teu objetivo maior, ele te movimenta, né? Em direção Visão, tem a visão. colocar a sua capa Uhum. de herói. E é por isso que eu sempre falo, né? Muita gente chega pra mim e fala assim, ah, Thaís, mas eu não aguento mais fazer o que eu faço e tudo mais. Porque tem um certo romantismo tanto na transição de carreira quanto num posicionamento mais de maior autoridade, que quando eu for autoridade, eu só vou fazer o que eu quero. Gente, quem faz só o que Uhum. quer é criança. Não tem É. como. Então, o que existe quando você entende o seu talento e você fica na sua zona de talento, é que você vai conseguir, se você tiver um time legal, se tiver tudo redondinho, você vai conseguir ficar ali 60-40. 60% do tempo você vai fazer as atividades onde você é bom, onde você performa pra caramba, onde chega a ser até gostoso,
E 40% do tempo são as buchas, porque elas vêm, elas existem, elas não deixam de existir só porque você ama o que você faz, né? Eu sempre falo que eu não concordo com aquela frase. Ai, faça o que você ama e você não trabalhará nem mais um dia. Minha gente, desde que eu fiz minha transição de carreira, que eu me tornei empresária, eu falo que eu faço participações especiais nas férias, eu faço participações especiais em muita coisa, porque não dá para ficar. As minhas últimas férias, elas já antes de sair do CLT, elas já foram curtíssimas, porque eu havia combinado que eu não pegaria férias, por conta da minha saída do CLT, então eu peguei só o recesso de final de ano. E já foi uma conscientização ali para mim de, tá, agora eu sou empresária, isso aqui vai se tornar cada vez mais comum de dia primeiro, né, todo mundo subindo ali a serra em direção a Curitiba e depois subindo a serra e depois vindo pro interior do Paraná, porque eu não ia poder ficar uma semana, 10 dias, como as pessoas que são CLT podem, né, ficar. Então, essa é uma reflexão bem importante e que ela é suportada, a base disso é o talento, é o propósito, são os comportamentos que são mais naturais a você, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o Rafa já me ajudou aqui na introdução do porquê que o talento é tão importante. É por isso, o talento ele pavimenta toda uma construção. Nós podemos dizer até que ele seria o pilar, né? Quem passa em frente a uma obra, em especial obras de prédios, se você tiver a oportunidade de ver do tapume para dentro, é um buraco gigantesco, com pilastras muito fortes, com muito ferro, né? Então, o talento, ele faz essa base ser cada vez mais sólida. Mas de nada adianta eu ignorar esse talento. Quantas vezes aqui, cada um de nós, você fala muito bem, a gente responde obrigado e fala assim, não, é o meu jeito, não é nada demais. Só que isso vai sufocando o nosso talento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quantas vezes o seu esposo, a sua esposa, elogia, você cozinha muito bem. Você fala assim, não, é só uma besteirinha. Nossa, você é muito organizada. Nossa, você é muito boa com planilha. E nós vamos ignorando. Quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu fiquei muito tempo me debatendo nisso, porque eu falei assim, cara, eu só sou boa com pessoas e com comunicação, mas eu não sou nem comunicóloga, né? Não sou publicitária, não sou da área, não sou jornalista, não sou radialista, então não estou em nenhuma área em que a comunicação seja um grande diferencial. E também sou muito boa com pessoas, mas não sou nem psicóloga nem pedagoga. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer isso virar dinheiro? Só que aqui tá escondida uma semente muito importante. Quanto mais eu me debruço, quanto mais eu fico me batendo, perguntando, sou boa com culinária, como que eu transformo isso em dinheiro? Eu sou boa com planilha, como que eu transformo isso em dinheiro? Eu sou boa em gestão de projetos. Gente, gestão de projetos hoje, seja para um lançamento, seja para consultoria, é uma das profissões mais procuradas e bem pagas. E ainda existe a possibilidade de trabalhar apenas por projeto, o que é uma situação bastante interessante, porque você pega um projeto bom e grande, é bem remunerada, você tira um sabáticozinho ali de um mês entre um projeto e outro e já engatilha o próximo. Né? E dependendo da densidade desses projetos, você ainda consegue levar mais de um projeto ao mesmo tempo, com uma certa liberdade de escolha, liberdade de tempo. Então, nós temos que olhar para esse talento, não só, Thaís, mas eu não sou CLT, eu sou empresário, ok? A sua zona de talento, ela vai te dar possibilidade de aumentar o seu mix de produtos. Sabe aquela coisa que seu cliente sempre fala assim, nossa, Julian, você é muito bom? Como você faz isso? E às vezes nem era um produto, nem era um serviço, mas ouvindo aquilo que o cliente fala, você transforma num produto e num serviço. E até mesmo, né, um dos temas que foi do ponto de virada, como o que a Michelle Góes fez. Ela viu, ela é muito boa com maquiagem, ela é muito boa de atendimento, os clientes vão até ela por conta dela, do atendimento, da essência dela, dela ser naturalmente agradável. Eu fui noiva dela e uma das coisas que me fez escolhê-la foi porque eu não gosto de bajulação e ela sempre foi naturalmente agradável. Então, ela tem essa habilidade de lidar com gente e é muito boa tecnicamente na maquiagem. Só que ela viu que tinham demandas que fugiam das competências dela.
que era a questão da harmonização facial, que era a questão da consultoria de estilo, da noiva chegar ali para fazer o teste da maquiagem e falar assim, eu não sei se eu sou uma noiva romântica, se eu quero um vestido assim, se eu quero um vestido assado. O que que ela fez? E aí é um talento dela. Ouvir é um talento dela. Porque ela ouviu, ela aprendeu a ler cenário, e ela falou assim, poxa, tenho boas parceiras da área da dermatologia, sou parceira da Rita Capelato, que é uma das maiores dermatologistas do Brasil, não só de Maringá. Por que não chamar o time da Rita para assessorar as minhas noivas, para pelo menos saber que existe essa possibilidade? Por que não chamar o time da consultora de estilo para olhar para essas noivas, para cuidar delas integralmente, para fazer com que ela saiba se ela gosta de um vestido mais justo, de um vestido mais princesa, e se sentir verdadeiramente realizada? Porque, olha só, muitas vezes nós fazemos um trabalho incrível, mas por não cuidar do entorno do nosso trabalho, por não termos uma pessoa para indicar, aquele profissional ruim estraga o nosso trabalho. Por exemplo, se eu tô fazendo um atendimento aqui de mentoria de posicionamento, aí a minha cliente vai lá, por que que hoje eu tenho parceria com a Acne, que foi quem fotografou o ponto de virada? Porque eu não aguentava mais ver os meus clientes, eu fazer um trabalho incrível de posicionamento, e aí o cliente vai lá e faz o ensaio fotográfico com uma pessoa que não usa uma luz legal, não tem um cenário legal, fica aquela coisa muito fake, muito montada, muito artificial, que não tem nada a ver com a personalidade do meu cliente. Então, eu não queria mais que isso acontecesse, que meu cliente não se reconhecesse nas fotos, muito pelo contrário. Qual é o maior talento desse meu cliente? O que ele é realmente bom? Por que não fazer um ensaio fotográfico que posicione ele da maneira correta na cabeça dos clientes dele? Então, tudo isso é, né, o porquê que o talento é tão importante. Então, você acredita que precisa ter talento para ser um bom empreendedor? Né? A gente conversou um pouquinho sobre isso aqui no ponto de virada, e aqui não é só a questão de acreditar que precisa ou não ter talento para ser um bom empreendedor. É como e quando eu vou desenvolver, como e quando eu vou usar isso a meu favor, como e quando isso vai me trazer mais clientes, porque é o que eu falei, a gente não pode ficar no raso, não pode ficar no romântico da coisa. É como eu uso esses talentos que eu já tenho para pôr para jogo. E como que eu posso pegar os talentos que eu ainda não tenho e trazer talentos para mim se eu já posso remunerar? E se eu não posso remunerar, como que eu posso minimamente desenvolver algumas habilidades, como usar o chat GPT, como as diversas inteligências artificiais que nós temos próximos a nós, para me ajudar nisso, para acelerar minimamente esse resultado? Então, aqui, quando nós falamos sobre talento, uma pergunta que é muito frequente é se todas as pessoas possuem algum tipo de talento. Não está aqui o meu livro, mas um dos temas que nós vamos trabalhar na mentoria é baseado naquele livro Descubra os Seus Pontos Fortes. Aquele livro ele é simplesmente incrível e ele ajuda muito a reforçar essa visão de que sim, todo mundo tem talento. Acontece que nós fomos treinados para alguns tipos mais famosos, digamos assim, de talento, que são as aptidades musicais, artísticas, as aptidões físicas, né? Então, fulano corre muito bem, nossa, fulano aguenta muito peso, fulano é atleta da natação, fulano é um ótimo advogado. E nós fomos esquecendo, né, que existem diversos tipos de talento. Como eu disse, eu mesma sempre tive algumas habilidades, como a docência, e é muito legal, gente, porque se você, eu falo que depois que você vê, você não consegue mais desver. Se você olhar para a sua trajetória, é como se tivesse uma linha muito fininha interligando tudo, absolutamente tudo que você já fez na sua vida. Por exemplo, vou contar a minha história, tá? Eu, desde muito pequenininha, minha mãe é professora, e desde muito pequenininha, eu para não ficar sozinha em casa, para minha mãe não ter que pagar uma babá, eu a acompanhava na escola. Então, de manhã eu tinha aula, à tarde eu ficava atrapalhando as professoras do reforço, né? Então, só que nisso de atrapalhar e ficar por ali, acabava que em algumas situações eu tomava leitura de crianças da mesma idade que eu. E eu adorava, eu gostava muito mais do contraturno
do que de ficar na sala de aula tradicional, digamos assim. E isso foi aflorando cada vez mais. Sou formada em enfermagem, e das disciplinas da enfermagem, as que eu mais gostava eram as de humanas. Então, pouca gente sabe, mas a enfermagem tem 1 ano de pedagogia. Mesmo eu não ser, a minha pasta, meu portfólio de pedagogia não sendo bonito, ele era muito bom, modéstia à parte. Eu tinha notas muito altas, sem ter um portfólio bonito, porque tecnicamente ele era muito bom. Eu preparava uma aula muito boa, eu fazia dinâmicas. Na psicologia também, que nós também temos 1 ano inteiro de psicologia, também era a disciplina que eu me destacava. Outra disciplina que eu me destacava era administração. Pouca gente sabe, mas a enfermagem tem 1 ano inteiro de administração, desde ver Fordismo, Taylorismo. Então, eu percebi que eu só gostava das disciplinas de humanas. Uma ou outra, a base biológica da enfermagem eu gostava também, porque eu sou muito curiosa. Então, hoje eu até brinco, né? Eu e meu irmão fizemos nossa terceira pós-graduação meio que simultaneamente. Ele é advogado fazendo pós-graduação na área de contábeis e auditoria, contábil, tributário, e eu fazendo uma pós-graduação na área de gestão da qualidade. Mas quando eu ia olhar o ensalamento das turmas, que eu via as pós-graduações de psicologia, de neurociência, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de gestão de pessoas com uma pegada um pouco mais dinâmica, eu tirava foto e falava assim, eu já sabia um pouquinho que eu não queria, né, estar onde eu estava, e eu falava assim, poxa, você é mais velho que eu, você não podia ter deixado eu fazer enfermagem, né? Foi um crime eu fazer um curso da área da saúde. Eu sou totalmente de humanas. Então, a importância também de nós termos amigos, parentes, pais treinados, né? O Rafael, que será uma aula bônus na nossa mentoria, fala muito sobre isso, né? Sobre esse olhar atento, não só do casal um com o outro, para se autodesenvolver, né? Para ser como se fosse uma lixinha, né? Para ir ali lapidando um ao outro, mas também com os filhos. Então, a importância de ter esse olhar de falar assim, nossa, nosso filho é muito bom com tecnologia, nosso filho é muito bom com esporte, nosso filho é muito bom com gestão, ele é o líder da turma, né? Desde muito pequenininho, essa criança lidera, essa criança comunica, essa criança puxa as pessoas para si. Então, essa é a verdadeira importância do talento. E sim, todos nós temos talento. Às vezes eles não vêm colado na testa, né? Eles vêm muito emaranhados, muito disfarçados, como eram os meus, né? Que eu ficava pensando, poxa, eu vou ser professora de quê se eu não estou me vendo, embora eu estivesse com uma carreira sólida, me destacando já até na minha profissão, eu não me via como alguém de sucesso. Então, eu falo assim, tá, você é professora de quê? Só que olha como a nossa visão também é deturpada, porque na minha última pós-graduação, mesmo passando por um perrengue muito grande, porque foi ali eu já estava em transição de carreira e tudo mais, ela me convidou para ser professora de uma das turmas dela. Falou assim, ó, você se forma, você conclui a sua pós-graduação, e assim que você colar grau, eu quero que você dê as disciplinas de gestão de processos e gestão de pessoas dentro da pós-gestão da qualidade e produtividade. Então, quantas vezes nós precisamos ouvir se eu tivesse falado assim, não, Cris, você tá louca, eu não sirvo para ser professora. E, gente, é uma história muito bonita essa, né, da Cris, que foi a minha professora que me convidou para dar aula na pós-graduação, que esse foi um dos últimos orgulhos que eu dei pro meu pai, quando eu contei pro meu pai, no começo de 2019, que eu daria uma aula na pós-graduação, ele ficou igual criança, uma vez por mês, só que era pro segundo semestre de 2019, né, eles montaram um enquadramento e me convidaram. Meu pai parecia criança, nega, quando você vai dar aula? Nega, quando você vai dar aula? Nega, quando você vai dar aula? E, infelizmente, eram 2 disciplinas, né? A primeira disciplina eu dei a aula, ele já estava em coma, então ele não me viu dar aula. E a segunda, eu tinha acabado de enterrar ele, eu enterrei ele na segunda, a aula era num sábado. Então, mas, né, isso só para vocês entenderem o quanto o nosso talento pode nos levar longe, desde que quando as pessoas nos elogiam, as pessoas nos reconhecem, nós aceitemos o desafio, né? Nós abracemos essa oportunidade. Então, a importância de você não só aceitar que sim, você tem talento, ficar mais sensível para isso, e estando mais sensível para isso, você se desafiar, você acolher
os desafios que a vida te der, que seus parceiros te derem, que as pessoas enxergarem você, é muito importante. E para falar sobre isso, né, vocês já sabem, eu sou cristã, eu trouxe aqui, depois leiam, quem tiver a Bíblia, quem não tiver, joga no Google, a parábola dos talentos, porque é nosso dever granjear os talentos, sabe? Às vezes a gente fica achando que o talento é algo magnífico, algo pronto, é algo que os anjos vão tocar harpa e vai descer o seu talento para você. Não é, né? Na própria Bíblia fala, na parábola dos talentos, que você tem que fazer o seu talento virar 1, virar 2, virar 3, virar 10 e não enterrar ele por medo de perder, por medo de alguém copiar. Então é nosso dever. E é por isso, gente, que eu não gosto, vou explicar para vocês por que eu não gosto do propósito romântico, porque eu acredito que o propósito ele é construído com os seus comportamentos, com as suas habilidades e com os seus talentos. E a partir de hoje, eu quero que vocês me mandem direct, me mandem WhatsApp, quando for falar sobre isso, né? Quando alguém fala assim, nossa, fulano me elogiou, e eu olhei, realmente é um talento, e eu quero sua ajuda para lapidar isso. Por que eu tô falando isso? O propósito romântico, ele quase me levou à depressão. É verdade, tá? Lá em 2017, mais ou menos, quando começou aquela vibe de, ai, quando eu encontrei meu propósito, eu fiquei rico. Quando eu encontrei meu propósito, eu abri minha empresa. Quando eu encontrei meu propósito, eu saí da depressão. Eu falava assim, caramba, será mesmo que Deus pulou a vez de me dar um propósito? Será mesmo que eu sou o único ser humano na face da Terra que não tem um propósito? E eu ficava me remoendo, me remoendo, me remoendo e quase ficando louco. Então, quando eu vim e me conheci e lapidei isso, e olhei para isso, e me dei a oportunidade de me arriscar com os talentos ainda muito brutos que eu tinha, a coisa começou a florescer. Então, é por isso que eu não gosto do propósito romântico, de, ai, quando eu vi, eu percebi que meu propósito era cuidar das criancinhas na África. Poxa, eu adoraria cuidar das criancinhas na África, né? Mas será que é só isso? Será que é tão fácil assim? Será que Deus gosta mais de um que de outro? Porque para um ele mostra escancar e para o outro não, ele deixa ali sofrendo? Então, é muito importante nós olharmos para isso e entendermos que todos sim temos talentos, tá? E cuidarmos disso, e em cima destes talentos, em cima dessas habilidades, construirmos os nossos propósitos. Então, as pessoas elas não exploram os seus potenciais por medo. E aí eu te convido, né, a cortar esses medos, a se desafiar a partir de amanhã. Me marca nos stories, fala assim, Thaís, eu tava com medo de aceitar uma entrevista na TV. Thaís, eu tava com medo de fazer tal coisa e eu me desafiei, tá? Então é muito importante que vocês comecem a explorar os seus potenciais, a romper com esse medo que a sociedade impõe, esse medo do fracasso, que nos paralisa tanto. Então, quais talentos, né, que eu vou precisar desenvolver para poder empreender numa melhor qualidade, para poder me destacar dos meus concorrentes, né? Seriam as vendas, seria a oratória, seria habilidades manuais, seria vendas, né? Que é tão difícil para alguns, habilidades interpessoais, os esportes. Por que eu estou falando dos esportes, gente? Quando eu fiz minha transição de carreira, o fato de voltar a treinar foi uma base muito sólida para suportar todo aquele processo. Não ficar preso, né, ao talento dos outros. Ai, mas a fulana é maquiadora há tanto tempo. Ai, mas a fulana, ela tem muito talento, parece que ela tem mão de fada. Você também pode ter, né? Se desenvolva, olhe com carinho para isso, se relacione com isso, aceite feedback das pessoas. Quando nós falamos de talento natural versus talento adquirido, de novo, aqui, ó, um dos livros que eu falei para você, aqui, ó, largata é feio, né? A lagartinha aqui, né, simbolizando essa transformação. Muitas vezes, tem pessoas que nunca imaginaram em trabalhar com maquiagem, por exemplo, e elas olharam para aquele pouquinho de talento natural que elas tinham e foram desenvolvendo uma série de talentos, né? Esses talentos adquiridos, como a questão, às vezes, da organização, a questão do estudo, a questão do aprimoramento de técnica. Às vezes, tudo que a pessoa tinha era um olhar bom, um olhar sensível para a beleza, para a maquiagem, para o fio a fio, para o designer de sobrancelha,
E isso foi aflorando. Então, parar, sabe? Muitas vezes a gente usa como desculpa, como muleta. Ai, mas eu não tenho talento para isso. Ai, mas eu não sou boa nisso. E focar nisso aqui. É super possível adquirir novos talentos, adquirir novas habilidades, adquirir novas competências e plugar essas duas coisas, né? E focar nisso para que não seja também seja desafiador, mas que não seja sofrido. Então, para cada talento que eu vou adquirindo, o que que eu posso fazer para me premiar e também para que isso fique mais confortável? Qual que é a minha válvula de escape também para que não seja dentro do desenvolvimento pessoal, dentro da questão dos talentos, a gente fala assim que até 30% a mais da tua zona de esforço, digamos assim, a pessoa vai bem. Mais do que isso, ela espana. Como assim, Thaís? Vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu saio de sedentária e me proponho a correr a São Silvestre, que agora é em dezembro. Não vai dar, gente. Não vai dar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para ir nesse passinho cadenciado mesmo, sabe? Que é aí que a coisa desanda. Quando eu não tenho essa sensibilidade, quando eu não tenho essa. Eu não sei para onde eu quero ir, é onde a coisa vai degringolando. Então, muitas vezes, o que vai dar suporte para eu saber se eu consigo desenvolver esse talento natural ou não, ou até mesmo se eu consigo forjar esse talento adquirido, são a base dos meus comportamentos. O que que eu costumo fazer? Com tanta facilidade que as pessoas falam assim: nossa, como você é boa, nossa, como você é rápida, nossa, como você faz com destreza isso. E às vezes é uma coisa que você nunca parou para pensar. E como eu disse, às vezes são coisas pequenas. A habilidade com a qual você bate uma clara em neve, a habilidade com a qual você faz um desenho com o seu filho. E às vezes isso esconde. Na pandemia nós vimos muito isso, né? As habilidades que estavam escondidas, as pessoas lembraram que sabiam cozinhar, as pessoas lembraram que sabiam passar muito bem roupas e começaram a passar roupa para os vizinhos. Então são pequenas coisas que às vezes a gente, por comodismo mesmo, e por não ouvir os feedbacks positivos, a gente se agarra no feedback negativo e os feedbacks positivos a gente deixa passar. Então, por não se dedicar, por não ouvir essas pessoas, a gente vai se fechando ali na nossa concha, né? Se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, e não evolui. Então, quando eu falo, né, que comportamento ele é igual a roupa, assumir um novo projeto. Que roupa que eu vou usar para esse novo projeto? Né? A Cris, quero formar uma nova turma. Qual é a roupa que a Cris, qual é a roupa comportamental, digamos assim, que a Cris precisa vestir para conseguir dar conta dessa nova turma, para conseguir dar conta desse novo produto ou serviço que você vai desenvolver no seu espaço? Então, quando nós falamos que o comportamento é igual a roupa e que tudo isso vai dar sustentação para o seu talento, que pode ser o diferencial entre você e a tua concorrente, pode ser o diferencial entre você mesma de um ano atrás, que não acreditava em si própria, que não se desenvolvia, que não investia em você, nos seus conhecimentos. Então, nós temos que olhar para isso com muita clareza e com muita estratégia. Então, o que eu sou boa e o que, que eu vou usar nesse dia? É uma reunião desafiadora que eu vou fazer. Eu tenho que ir com os meus comportamentos mais a menos, ou é o tipo de cliente, é o tipo de pessoa que, se eu não me posicionar, como diz, né, o português bem claro, ela vai montar. Então, eu tenho que ouvir, eu tenho que usar os comportamentos de escuta ativa, mas também eu tenho que estar muito atenta para ser firme na hora certa. Então, quando nós falamos que o comportamento ele é igual à roupa e que dentro disso nós podemos e fica muito mais fácil de desenvolver os talentos adquiridos, é por conta disso. Eu vou olhar para os meus comportamentos que já são mais fáceis, mais confortáveis para mim e vou usar com uma maior frequência. E o que não for tão fácil, eu vou fazer como se fosse uma entrevista de emprego. Poxa, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Com que roupa que eu vou? Eu ouvi dizer que azul marinho passa mais credibilidade. Eu vou começar a ser estratégico. Eu vou anotar o que eu não posso esquecer de falar naquela reunião. Então, tudo isso é mega importante. Por que que nós estamos falando de talento e de comportamento? Dentro, né, dessa mentoria que nós vamos fazer, nós vamos explorar os 10 comportamentos empreendedores
que são preconizados pela ONU, pelo SEBRAE, né, amplamente utilizado no Empretec e por outros estudiosos, e nós vamos tornar isso exponencial, tá? Então, iniciativa e busca de oportunidades. Quando foi a última vez que você buscou uma oportunidade? Que você foi tomar café com um cliente que está sumido, que você deixou um presentinho, que você criou oportunidades, porque a gente não pode só esperar a oportunidade cair no colo e estar pronto para ela, né? Então, nós precisamos fazer essa leitura de cenário e buscar e criar novas oportunidades. Persistência, né? Não é desistir na primeira dificuldade. Tem um outro livro que nós vamos trabalhar na mentoria, inclusive, que se chama Garra, que justamente ele fala, né, o quanto é importante nós termos garra. Na verdade, essa pesquisadora, autora do livro, ela começou esse estudo porque ela queria ensinar para os filhos dela, ela se fez essa pergunta, né? Será que eu consigo ensinar para os meus filhos o que é garra? E aí ela se dedicou a pesquisar. Então, aqui no pilar persistência, dentro desses 10 comportamentos, nós vamos falar especificamente sobre garra, com base nesse livro que eu estou mencionando. Correr riscos calculados. Então, eu vou ensinar vocês a analisarem riscos, né? Embora não seja a minha paixão, eu fiquei muito boa em analisar e gerenciar riscos. Nesse meu período de gestão da qualidade, eu era responsável pela gestão de riscos da empresa. Então, né, mais uma dos talentos adquiridos ali com muito desafio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como calcular os riscos, como olhar para uma oportunidade e ver se é hora de ir, se é hora de se preparar um pouco mais e depois ir, sem perder esse timing. Exigência de qualidade e eficiência. Aqui nós vamos falar sobre a matriz PDCA, justamente para dar uma olhada. Cara, fiz meu melhor? Dava para melhorar? Como que eu posso fazer isso aqui ainda melhor? Onde eu estou? Onde está batendo na trave? Tá? Comprometimento. Como que eu posso, melhorando o meu comprometimento, atingir algumas metas e objetivos? Busca de informações. Será que eu estou buscando informação no lugar correto? Será que eu conheço meu cliente? Será que eu estou olhando para isso com uma certa frequência? Estabelecimento de metas, né? Essa é a hora exata de nós estabelecermos metas para o ano que vem. Então, grandes empresas começam a fazer seus planejamentos para o próximo ano nessa época. Elas têm que entrar em janeiro com o planejamento já validado pela diretoria. Por que não fazermos isso conosco, ainda que sejamos uma empresa ou que sejamos um time muito pequenininho? Planejamento e monitoramento sistemáticos. Qual que é o coração da tua empresa? Está vendendo, está entregando, os clientes estão satisfeitos? Como que está isso? Persuasão e rede de contatos. Como que é o teu poder de persuasão? Como que está a tua credibilidade com a tua rede de contatos? Por isso nós chamamos o Gui para conversar sobre isso. O Gui é especialista em network. Nós vamos bater um papo bem legal sobre isso. Independência e autoconfiança. Quanto mais você se conhece, mais seguro você fica e mais autoconfiante também, tá? Então, não só isso nós trabalharemos na mentoria, mas esses são alguns dos pilares que nós vamos conversar bastante no método DEP. Aqui, gente, eu sou apaixonada por essa mandala, porque vocês vão entender por que eu trabalho tanto, né? O talento e o comportamento, eles andam muito juntos, tá? Então, o talento, ele nada mais é do que um comportamento seu, uma habilidade sua masterizada. É um comportamento que ele é tão natural, ele é tão fácil e é algo bom que você faz com maestria. Então, é por isso que nós falamos tanto de comportamento e competência. Então, o teu talento, quando treinado, ele vira uma competência, ainda que seja um talento natural, como o exemplo que nós vimos ali do Cristiano Ronaldo, né? Então, o teu comportamento mais natural, se ele já é um talento, quando você treina, quando você desenvolve, ele vira uma competência. E se você aprende a entender de gente, você aprende a olhar para o mercado. Thaís, me dá um exemplo quem aqui percebeu que os clientes estão mais exigentes, que eles prezam não só por preço e por qualidade, mas também por uma experiência. Poxa, fulano nem me mandou uma cartinha, fulano nem me falou bom dia, fulano nem me mandou uma mensagem, fulano não me entregou um docinho. Poxa, o café não, o restaurante não tem um cafezinho ali para a hora que eu vou pagar a conta, tomar um café de graça.
Eu não estou valendo nem um café para esse restaurante, né? Então, essa é a sensação. Então, quando nós olhamos para esse mercado cada vez mais exigente, cada vez mais precisando de atenção, querendo, né, um mercado também querendo viver experiências, nós ficamos muito presos na pandemia. Então, não é só uma experiência, é cada vez mais experiências apoteóticas, né? Então, desde viagens, nós temos um contrassenso muito grande, não é essa palavra, mas nós temos uma discrepância muito grande, porque o mercado do luxo cresceu muito e o mercado do minimalismo também. E aí, o que que nos leva a pensar? Essa pessoa, e muitas vezes, essa pessoa é a mesma pessoa, ela é minimalista, só que com o que é importante para ela, por exemplo, uma viagem internacional, ela vai querer primeira classe. Então, ela é minimalista, a casa dela é praticamente pelada. Talvez ela não seja a pessoa que invista em decoração, mas a única peça de decoração que ela for ter será um vaso vietnamita, será um tapete da Pérsia, entende? Então, é importante nós aprendermos a fazer essa leitura, e uma vez que eu leio esse mercado, como que os meus comportamentos e as minhas competências, e aqui é seu e do seu negócio, estão preparados para isso. Então, se eu sei que esse cliente ele é minimalista, mas ele está disposto a pagar um pouco a mais por algumas regalias para ser bem tratado, como que o meu espaço, no caso da Cris, age? Será que eu estou tratando esse cliente com água com gás? Será que eu estou tratando esse cliente com café da Nespresso, com um bombonzinho? E será que a minha colaboradora vai receber esse cliente na porta com um sorriso e falar assim: Oi, seu João, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ah, Thaís, mas eu tenho, né, o botãozinho ali para abrir. Ok, mas a hora que essa pessoa chegar até a sua recepção, por mais que ela já tenha entrado porta dentro por conta do interfone, como que ela é recebida? É olhando nos olhos? É sendo chamada pelo nome? É o senhor aceita um café ou uma água, por gentileza? Então, tudo isso, às vezes, é um comportamento seu, mas é uma competência sua para levar para frente para o seu colaborador? Você já virou referência no seu mercado em relação a isso? Como que eu posso masterizar isso, né? Nós acabamos de conversar aqui com o Rafa, que será um dos nossos professores da mentoria, justamente falando. Ele não conseguiu, por alguns motivos, eles vieram para o ponto de virada esse final de semana, passar a visão para o time de tudo que deveria ser feito. Ok, ele veste a camisa a capa de super-herói e, ok, eu assumo. Então, às vezes, para dar conta desse mercado, e enquanto o seu time não tem essa competência, vai precisar sobrar atitude sua, de comportamento, de, ok, é comigo. Tem uma propaganda bem antiga, eu não me lembro de qual empresa que era uma loja de departamento, mas que estava escrito nas costas assim. É muito comum você chegar numa loja de departamentos e as pessoas falam assim: ah, não é comigo, é com o pessoal que vende TV. Ah, não é comigo, é com o pessoal que vende cama, mesa e banho. E estava escrito nesse uniforme das pessoas dessa empresa: é comigo sim. Porque por mais que não seja comigo, Thaís Ribeiro, eu vou pegar a Cristiane e vou levar até o pessoal da cama, mesa e banho. Eu não vou deixar esse cliente solto pela loja, correndo o risco dele se frustrar, se perder e ir embora insatisfeito, né, com a tromba desse tamanho, porque ele não conseguiu comprar nada, porque ninguém ajudou ele. Então, nós temos que ter esse comportamento, essa postura de é comigo sim. Se entrou portão para dentro, se está na minha loja, é comigo sim, eu tenho que resolver esse problema dele. Eu, meu time, quem quer que seja. Né? Uma das frases mais terríveis que um empresário, um prestador de serviço, qualquer profissional pode dizer é não sei. Uai, não é não sei, eu vou verificar. Só um segundinho, eu vou verificar para você. Olha, agora eu não tenho essa resposta. Senta aqui, toma uma água que eu vou verificar para você, tá? Então, pensando nisso, gente, estamos aí, né, já na reta final desse ano, mas ainda tem muita coisa que nós podemos e devemos fazer. Então, eu trouxe aqui o método DEP, que é diagnóstico, estratégia e posicionamento. Eu não acredito em posicionamento construído do nada, né? Eu falo que é construído do telhado para baixo. Então, onde primeiro eu faço um ensaio fotográfico seu, te coloco um batom vermelho, te coloco um terninho, e depois nós vamos conversar sobre quem é você, quais são seus objetivos, onde você é bom,
onde você não é, o que você nunca mais quer fazer na sua vida. Então, eu não acredito nisso. Por isso que o método DEP, ele é focado em diagnóstico, estratégia e posicionamento. Dentro do diagnóstico, nós entramos em todo o aspecto de quem é você, quais são seus valores, onde está pegando, o que, que não está funcionando, o que você não aguenta mais. Nós vamos entender o porquê que você não aguenta mais, melhorar a tua performance, ver o que já é possível delegar, o que não for possível delegar, nós vamos criar estratégias para isso, né? Então, ó, aguenta um pouquinho aí, vamos aproveitar o final do ano, fazer um caixa para Black Friday, para poder começar a equilibrar isso. Deixa eu só passar aqui. Então, se você quer, né, se conhecer melhor e com isso aumentar performance, aprender a inovar, melhorar seus resultados financeiros, vendas e posicionamento, com certeza o método DEP é para você. Então, 3 pilares, como eu mencionei, diagnóstico, estratégia de posicionamento, eles vão revolucionar a sua carreira e seu negócio. Gente, por que carreira e negócio? Porque eu tenho validado já que funciona tanto para profissional autônomo, profissional liberal, a pessoa que está em transição de carreira e que está pensando assim, poxa, não sei para que caminho eu vou. Então, essa metodologia, ela é validada, tá? Ela funciona para ambas as pessoas, tanto um advogado que quer mudar de área, quanto um advogado recém-formado que ainda não escolheu a sua área, quanto um advogado que quer sair do CLT. Estou pegando advogado só por exemplo, tá, gente? E um empresário que ele quer olhar para si, entender. Às vezes a comunicação está confusa, às vezes o cliente sabe que esse profissional é muito bom, mas não sabe esse cliente ele é facilmente levado pela concorrência porque ele não enxerga esse diferencial todo em você. E, gente, serviço por serviço, todo mundo faz. A grande diferença é você. De novo, vou pegar aqui o exemplo da Michelle Góes, que é a maquiadora, né, que é minha parceira e que eu chamei para ponto de virada. Vieram me perguntar se ela estava patrocinando o evento, porque eu a havia chamado, e se a minha maquiagem do dia do evento era permuta. Eu falei, não, eu a escolhi. E me ofereceram, se não for permuta, você aceita vir aqui se produzir conosco? Eu falei, não, obrigada. Por quê? Eu escolhi ela, além da técnica, além, né, de ser uma técnica impecável, de me deixar me sentindo maravilhosa, eu escolhi ela por aqueles motivos que eu já mencionei lá atrás, de não ter bajulação, de ser ela mesma, de ser um ambiente confortável, de ser alguém que conversa sobre negócios. Então, durante o atendimento, nós vamos falando sobre negócios. Então, quando nós olhamos para esses 3 pilares aqui, o cliente ele escolhe você. Thaís, mas não sou eu mais o rosto da empresa. Só que você precisa deixar o seu DNA para que essa cultura organizacional ela seja replicável e que não aconteça de amanhã ou depois você chegar lá e você não reconhecer a sua empresa. Você fala assim, gente, quem é o dono? Quem é o fundador disso aqui? Porque não tem nada meu. Deve ser muito doloroso. Eu já tratei casos assim de Thaís. A empresa está crescendo muito e eu estou vendo o RH contratar pessoas que eu jamais contrataria. Isso é muito ruim. O RH deveria saber quem é você, quem é a sua empresa, quais são os pilares, para não acontecer erros grotescos como esse que eu estou mencionando, né? Seja por questão de valores, seja por questão de visão de longo prazo, seja por questão de postura, porque é aquilo, as pessoas elas contratam por currículo e demitem por comportamento. Então é por isso que o método DEP ele começa sempre com um diagnóstico. E aqui nós temos alguns dos nossos convidados. João Braga, que vai falar sobre inovação, o Julian, que vai falar sobre marketing de oportunidade, Bruna Paula, que vai falar da importância de uma estrutura digital bem feita, foi ela quem fez a página de vendas do ponto de virada esse ano, tivemos excelentes resultados. Cíntia Zanuni, que vai falar do poder da execução, quem às vezes está ali meio preso no limbo, né? Quem está com dificuldade para executar. Gui Carvalho vai falar de networking. Rafaela Nogueira vai falar sobre organização financeira, porque muitas vezes o que dificulta você fazer sua transição de carreira, você fazer uma pós-graduação, você fazer qualquer passo maior, né, em você e no seu negócio, é a questão financeira. Então, a Rafa vai nos ajudar nisso. Então, aqui nós temos, né, um pouquinho de quem são eles. Então, os 10 primeiros que fecharem o investimento é 997 e ainda ganha uma análise comportamental com o método DISC, devolutiva personalizada comigo. Vai ganhar livro autografado, que eu vou mandar para vocês. Vai ter acesso, né, a Masterclass, Comportamento Empreendedor. Ao evento Não Tem Volta, com a Leila Navarro. Gente, a Leila Navarro, para quem não sabe,
ela é a única mulher que foi eleita Top of Mind RH no Brasil, tá? Nível Brasil, mais de uma vez. E acesso à gravação de todas as palestras do Ponto de Virada 2023. Assim que ficar pronto, eu já subo esse presente para vocês. Então, por apenas 997, né? Então, 12 vezes de 97. Eu vou deixar aqui o QR Code, só apontar. E quaisquer dúvidas eu estou à disposição, né? Aproveite, a última turma do ano será uma oportunidade mesmo que eu estou deixando aqui para vocês. E como eu demonstrei por A mais B, né, sem ajustar esses pilares do DEP, você vai ficar correndo atrás do rabo. Você vai ficar. Eu falo, gente, porque é muito fácil nós nos seduzirmos com posturas de pessoas com promessas prontas, né? Então, é muito fácil você se seduzir com um arquétipo, com coisa muito pronta, com receita de bolo. E aqui eu vou te ensinar a pensar com os seus valores, olhando para, tá, eu gosto disso. Faz sentido eu escolher algo completamente diferente? Gente, isso é para tudo. Depois que você passa pelo método DEP, comprar roupa fica mais fácil, escolher comida fica mais fácil, porque você sabe exatamente quem você é. Você para de errar tanto em escolha besta. E isso, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próprio método DEP, mas entra até na questão de, dentro do posicionamento, o marketing olfativo, que mensagem que eu quero passar com cada roupa. Ah, eu sou mãe, eu quero passar uma imagem mais compatível com o fato de ser empresária, ser mãe, essa minha vida tripla, né, de mãe, esposa, cristã e empresária. Então, tudo isso nós vamos conversar sobre roupa, sobre estilo, sobre quais as impressões de intensidade a sua marca tem que ter. Por exemplo, a minha marca, tanto a Thaís Ribeiro, quanto a Audace, quanto o Ponto de Virada, verde é uma cor que eu gosto muito, não só da cor, quanto do que ela comunica. Então, eu faço questão de colocar isso na minha comunicação visual. Um outro exemplo, café, eu gosto muito de sabores intensos, e eu sou uma pessoa mais firme, mais intensa. Então, eu gosto muito, o cheiro, né, a memória olfativa do Ponto de Virada foi café com chocolate, numa dose mais intensa de chocolate, então ficou levemente adocicado, mas para lembrar um chocolate 70%. Então, tudo isso comunica. Se eu desse de lembrança para o pessoal do Ponto de Virada um cheirinho que lembrasse chá de camomila, lavanda, as pessoas vão assim, hã? Não entendi. Essa não é a Thaís, esse não é o ponto de virada. Né? Nós recebemos vários elogios acerca de sermos tecnicistas, conteudistas, de ser um evento intenso, transformador. Então, é isso que nós temos que pensar. Quando nós pensamos em posicionamento, qual gaveta eu quero ocupar na cabeça do meu cliente? É a gaveta da pessoa que resolve? É a gaveta da pessoa que eu sei quem ela é, eu confio nela? Ou é a gaveta da pessoa que colocou um terninho, colocou um batom vermelho e um salto e agora se intitula CEO? Não tá na minha bio CEO, né? E se você quer colocar, tudo bem, mas vem muita coisa antes da CEO, até para você sustentar, para o seu cliente não olhar e falar assim, hã? CEO? Eu nem sei o que significa essa sigla, né? A pessoa pode pensar. Então, dependendo do posicionamento, feed perfeito, extremamente harmônico, unhas muito compridas, se você gosta, se essa é você, tudo bem. Agora, se não é, como que você vai fazer para sustentar isso? Que preço de saúde mental você vai ter para sustentar isso? Seus colaboradores vão ver que você é uma mentira, não vai ficar sustentável, vai ficar aquele climão, nossa, na internet é uma, aqui dentro da empresa é outra. E aí, ferra com a tua liderança, cultura organizacional, ninguém para lá dentro, você treina, contrata e perde dinheiro, treina, contrata, perde dinheiro. Então, vocês entendem que quando eu olho para diagnóstico, olho para estratégia e por último eu posicionamento bem, redes sociais, missão, visão e valores, cultura organizacional, porque às vezes você tem uma missão e uma visão e valores que você fez para colocar no site, mas você nem sabe de cabeça, sabe por quê? Porque não é você, porque não é a tua empresa. E não é muito mais bonito você ter uma frase mais simples, mas você saber resumir quem é você, saber resumir quem é e o que é o teu negócio. Então, o método DEP, ele alavanca o teu negócio em vendas e resultado
através de um posicionamento congruente, apresentando a tua melhor versão. Ai, Thaís, mas eu preciso mostrar os meus defeitos na internet? Não é mostrar defeito, é mostrar as tuas limitações. E não precisa, é só não mostrar quem você não é, entende? É só você colocar luz sobre os teus pontos fortes e fazer com que as pessoas queiram conhecer você, queiram conhecer o seu negócio, queiram se conectar com você. E aí é um ciclo virtuoso. Da mesma forma que nós temos o ciclo vicioso, nós temos o ciclo virtuoso, que é aquele ciclo que faz assim: nossa, a Thaís, ela é quem realmente ela parece ser. Eu quero comprar dela, eu quero comprar dela, eu quero comprar dela. E não só eu quero comprar dela, eu quero que você, Cristiane, compre dela, eu quero que você, Thiago, compre dela, eu quero que você, André, compre dela. Então, isso vai se retroalimentando. Então, esse é o grande poder do método DEP. Quando eu entendo quem eu sou e qual a minha real situação, minha e da minha empresa, eu tenho estratégias reais, não são estratégias mirabolantes que o cara lá do Vale do Silício aplicou e aí eu venho tentar aplicar na minha empresa. Não, eu sei quem eu sou. E dói, viu, gente? Muitas vezes fala assim, meu Deus, tá? Não quero nem olhar. Só que tem uma frase que é minha, que eu sempre falo. Ninguém vai fazer tratamento para diabetes se não tiver diabetes. Ou se achar que não tem diabetes. Então, vai ter que colocar o dedo na ferida, vai ter que olhar, né? Vai ter que parar de tapar o sol com a peneira e entender qual que é a real situação da sua carreira, do seu negócio. Então, se você é essa pessoa, se você quer olhar para isso, tratar isso, criar estratégias fidedignas, estratégias condizentes e congruentes com quem você é e com onde você quer que seu negócio esteja em 2024, 2024 começa agora. Então, aponta para o QR Code, entre em contato comigo, com o meu time, que será um prazer ter você conosco no Método DEP. Então, um beijo, fiquem com Deus, estou à disposição. Essa aula vai ficar gravada, eu vou subir para o YouTube e qualquer dúvida eu estou à disposição. Meu muito obrigada.